Vamos lá agora as questões de História e Geografia da Unesp, beleza? Vamos lá, vamos fazer a parte de Humanas. Analise o excerto que expõe a visão do historiador grego Diodoro de Sicília, no século I a.C., e no respeito ao tratamento dos romanos dos povos dominados. Vamos lá, respeito dos romanos pelos povos dominados. Os romanos, quando decidiram aspirar ao domínio do mundo, conquistaram o império com o valor de suas armas, mas, para o próprio benefício, trataram com benignidade aos povos vencidos. Afastaram-se tanto da crueldade e do espírito de vingança contra os vencidos que pareciam comportar-se não como inimigos, mas como benfeitores e amigos. A uns cederam cidadania, a outros o direito de matrimônio, a alguns deixaram a autonomia. Perfeito, está mostrando, vamos falar do texto. De acordo com esse excerto e considerando o contexto do dominação da Roma Antiga, verifique-se o modelo democrático que prevalecia em Roma. É democrático e era aplicado às regiões conquistadas pelos exércitos romanos em expansão no entorno do mar Mediterrâneo. Não era democrático, por mais que a gente está lembrando que a gente está falando do Império Romano. B. A aliança que os romanos estabeleceram com os povos dominados na Península Itálica, embora as regiões mais afastadas de Roma sofressem ataques frequentemente e bastante violentos. Não, ele não fala essa questão da segunda parte, mas vamos ver as demais. C. O tratamento destinado aos povos que aceitavam a dominação romana, embora aqueles que resistissem a Roma fossem com frequência objeto de violência e escravidão. Perfeito. Lembrando que os escravos na época de Roma era os perdedores de guerra, aqueles que também não queriam se vincular a Roma. Muito bom. D. A limitação dos recursos militares dos romanos em busca da constante por alianças pacíficas? Não, de forma alguma. Além de não estar tão limitado assim, mas não era constante alianças pacíficas, era de guerra como um todo. Beleza, vamos ver a 32. A mais nova região revelada do mundo parecia sair da Península Arábica, como um ciclone, como uma força tão irrefreável que nada era capaz de deter o avanço dos fiéis motivados, tanto pelos despojos de guerras quanto pelo zelo religioso. A jihad é um novo fenômeno. A palavra árabe que designa a força que rachou o Oriente Médio significa luta ou empenho. Luta consigo mesmo, empenho contra os inimigos. Boa frase aqui, vamos lá. A jihad, citado no texto, é caracterizado como, vamos lá, a ação de implementar a hegemonia masculina. Não, gente, a gente está falando da Guerra Santa, sobre as mulheres que tentam se afastar militarmente. B. A tentativa de aprofundar o diálogo com as religiões orientais. A única coisa que não era diálogo. C. O esforço para implantar os califados na Ásia e na Europa. Perfeito. E para erradicar as demais religiões humanistas. Eu vou colocar um ponto aqui, porque essa palavra erradicar é muito forte. Vamos analisar as demais. D. O apoio militar às cruzadas para a libertação de Jerusalém e as lutas contra o Império do Romano no Ocidente. Não, esse caso das cruzadas foi uma reação a partir da Jihad. Então isso aconteceu depois. Está errada. E. A disposição de seguir rigorosamente os preceitos religiosos e de incorporar novos territórios à fé islâmica. Perfeito, é isso mais ou menos que é a questão da Jihad. Boa questão. 33, vamos lá. Desde o início da atividade mineradora, ficou evidente que o modelo do povoamento agora teria de ser urbano e não mais disperso. Sim, ele está falando da questão de Minas Gerais. Vamos lá. O modelo de povoamento de região das Minas Gerais no século 17 e 18, mencionado no texto, implicou a intensificação da produção de alimentos nas áreas urbanas da região para abastecer a zona rural. Não. A gente está falando das zonas rurais, que é o que abastece nós, não são as regiões urbanas, sim nas regiões rurais, famosos cinturões verdes. B. A disputa pelo acesso às riquezas minerais entre as famílias burguesas hegemônicas? Não. Primeiro que nem burguesinha estava nessa época e mal é mais hegemônica. A questão da disputa por riquezas minerais era da população local junto também com a metrópole portuguesa. Boa. C. O desenvolvimento de formas de vida e sociabilidade distintas das praticadas em outras áreas da colônia. Realmente, quando ele saiu do pacto voltado à questão dos senhores de engenho, a questão do açúcar, a questão do pau-brasil, agora que teve uma outra mudança. Agora, em vez de ser aquela questão mais rural e dispersa, é uma coisa mais centralizada dentro de Minas Gerais e principalmente com a atividade mineradora. Muito bom. Urbanização. Vamos ver as demais. D. O declínio acelerado da agricultura e da agropecuária como geradores de riqueza. Poderia até estar certo, mas realmente não foi um declínio acelerado.
Pode ter dado uma diminuição, mas acelerado não foi. E outros autores ainda falam que teve um aumento para abastecer a área mineradora. Boa questão. Vamos lá. Vamos falar aí também, né? A maior dificuldade metropolitana para fiscalizar e cobrar impostos dos moradores das grandes cidades mineiras, de forma alguma. Era mais fácil porque eles estavam centralizados. Muito bom. 34. É importante destacar que o espírito prático dos jesuítas, que marcou a ordem inaciana, principalmente no trabalho missionário, iria conduzir a um esforço de aproximação cultural com os grupos sociais e étnicos a serem evangelizados, que pode ser exemplificado na catequese feita nas línguas dos povos submetidos à missionação de Companhia de Jesus. Porém, tal aproximação não significou, olha aqui, não significou, ao menos inicialmente, uma ampla compreensão das diferenças do outro, mas sim uma tática de identificação para facilitar o processo de identificação. Então ele falando que isso aí não foi uma questão de compreender as diferenças, e sim foi uma oportunidade para fazer o processo de conversão ao catolicismo. Ao analisar o trabalho missionário da Companhia de Jesus em áreas da colonização portuguesa no Oriente, o excerto enfatiza ideias étnicas, identificação étnica dos jesuítas com os povos. Não, ele bem falou isso, não foi de identificação étnica. B. Importância do plurilinguismo na formação religiosa. Tá, o plurilinguismo até ajudaria, mas não é isso que o excerto quis dizer. Vamos deixar como um ponto. C. Resistência dos povos catequizados diante das ações missionárias. Não houve essa resistência dos povos catequizados. D. Estratégia empregada pelos jesuítas que para realizar o trabalho da catequização. Foi isso que o texto quis dizer, que foi uma estratégia dos jesuítas para facilitar o trabalho de catequização. Muito bom. Vamos ver as demais aqui. 35, vamos lá. Um grande texto, mas não tem problema. Dois conjuntos de circunstâncias semelhantes determinaram a localização dos portos coloniais da Espanha no Mar dos Caraíbas. Na época da descoberta dos europeus, a riqueza demográfica agrícola e mineral, do que viria a ser uma América Espanhola estava concentrada em duas regiões, o México e os Andes Centrais. Sim, América Espanhola. Em consequência disso, essas duas regiões, tendo suas capitais Cidade do México e Lima, tornaram-se centros do Império Colonial Espanhol. Ambas precisavam, assim, de um porto no Mar de Caraíbas. Cidade do México, a antiga Tenochtitlan, estava conectada à Espanha por meio de Vera Cruz e seu porto em San Juan de Ulúa, perto do local onde Cortés e seu grupo haviam desembarcado. Era simplesmente o local mais conveniente para um porto perto do México. Lima e seu ponto de Calau estavam conectados ao Mar dos Caraíbas e a Sevilha pelo Istmo do Paraná. O estreito Istmo do Paraná era o local mais lógico para o comércio via Mar das Caraíbas com a costa da América do Sul no Pacífico. Boa, vamos lá, está falando da questão da dominação espanhola na América. O excerto justifica a escolha dos locais para a instalação dos portos na colônia espanholas, na América em função da força das correntes marítimas. O texto nem falou disso. Nem vou ler o resto. B. A presença de amplas riquezas e farta mão de obra nos centros decisórios dos impérios astecas e incas. Perfeito, foi isso mesmo. Que é a questão da presença de amplas riquezas, como ele falou aqui em cima. Demográfica, agrícola e mineral. Vamos ver as demais. A área onde Cortés e os demais conquistadores espanhóis haviam desembarcado. Não foi isso que determinou a instalação dos portos. Não foi só porque o Cortés chegou lá que significa que vai ser lá o porto? Não necessariamente. Carência de riqueza. Gente, carência, ele acabou de falar no texto lá em cima que foi grifado. Existência do canal do Panamá que ligava os oceanos Atlântico e Pacífico. Muito bom, só que essa questão do canal do Panamá só foi em 1914. Um pouquinho longe, né? Vamos lá, 36. Seguindo. A independência na América Hispânica não pode ser vista como a culminação de um processo de gestação de nacionalidades, mas como o início de uma nova experiência histórica, marcada pelas continuidades e rupturas de que se foi constituído em meio à formação dos Estados, das nações na América ao longo do século XIX. Esse novo histórico nasceu em volta de sonhos, utopias e expectativas de um futuro brilhante a serem desempenhados pelos países que então se estabeleciam. Entretanto, na medida em que a realidade das repúblicas independentes ia se pondo, crises econômicas, dissensões políticas e tensões sociais e étnicas começaram a se fazer evidentes. A quimera de um novo mundo sucederam, decepção e desencantamento. Muito bom. Segundo o excerto, nos processos de independência da América na colonização espanhola, vamos ver? Trouxeram uma nova ordem, sim.
que reconheceu parte dos projetos políticos e sociais envolvidos durante as lutas de independência. Sim, é a questão mais certa aqui. Vamos ver as demais. B. Favorecer a união das colônias por meio da ação conjunta, rompendo a hegemonia. Não rompeu a hegemonia política e econômica europeia, pelo contrário, ainda foi dependente. Impedir a continuidade do domínio europeu. Perfeito. Que havia modernização e promovida a liberdade. Não, ele não promoveu a liberdade comercial nas colônias. Realmente as demais vão estar erradas, né? A mais precisa é a A. Vamos lá. A monarquia brasileira aboliu a escravidão em 1888, mas a medida atendeu antes a uma necessidade política de preservar a ordem pública ameaçada pela fuga em massa dos escravizados e a uma necessidade econômica de atrair mão de obra livre para as regiões cafeeiras. O problema social da escravidão não foi resolvido e mal começava a ser enfrentado. Realmente, porque quando o Brasil, na época de 1888, ele acabou tirando a escravidão por pressão inglesa e principalmente por essa cidade de perder a ordem pública, ou seja, de perder a hegemonia, eles também fizeram outras alternativas, como trazer mão de obra europeia. E além disso, mesmo após a escravidão, o que acontece? Socialmente, os recém-libertos, eles não se inseriram na sociedade, permanecendo num paradigma social. Vamos lá. O problema social não resolvido. A inexistência de programas de estímulos à imigração. Pelo contrário, o que mais teve foi política de imigração, principalmente na parte da Alemanha e Itália. B. Reparação financeira aos antigos proprietários de escravizados. Não, de forma alguma, nenhum tipo de reparação financeira. Eles buscaram também mão de obra europeia. Carência de mão de obra especializada em lavouras. Não, eles tinham experiência em lavouras. D. Incorporação dos recém-libertos à sociedade. Esse foi o grande problema social. O problema social pós-escravidão foi que os recém-libertos, como que iam ser incorporados na sociedade? D. Devolução dos ex-escravos para a África. Não teve esse negócio de devolução. Eles não eram mais considerados, infelizmente, como produtos. Vamos lá. Examine o mapa que mostra a presença europeia na África no início do século XIX. Então, ele está mostrando toda a questão, principalmente da francesa e inglesa, na maior parte aqui da África, onde fizeram a neocolonização, vamos dizer assim, né? O mapa mostra que as lutas pela independência desenvolvidas nas áreas da colonização italiana e espanhola já estavam em curso. Pelo mapa aqui, vamos analisar. Não, italiana aqui estava muito pequena. Ali a gente vê na parte do Líbano, da Somália. E as lutas pela independência desenvolvidas nas áreas já estavam em curso? Não estava em curso. Mas vou deixar um ponto que está muito estranho isso aqui. B. A divisão política do continente, implantada desde o final do século XVI, revelava a supremacia franco-britânica no domínio. Não, foi no final do século XIX, principalmente pela a divisão política que aconteceu na Conferência de Berlim, beleza? No século XIX, vamos lá, tá errada. C. A partilha do continente, ok. Realizada a partir de acordos entre países europeus, perfeito, Conferência de Berlim, já havia sido implementada, perfeito, uma questão extremamente precisa que foi a Conferência de Berlim, beleza? Muito bom. Vamos lá. Analisa a charge de Belmonte, publicada na revista Careta, em 25 de abril de 1925. Então aqui ele está mostrando o cara desenhando, senhorita, não se mexa tanto, senão o retrato não sairá parecido. Isso que ele está mostrando a questão de uma pintura mais cubista, né? Vamos dizer assim. Muito boa, foi engraçadinha essa. Valendo-se da ironia, a Sarge exprime as tendências vanguardistas, sim, anti-acadêmicas da brasileira. Isso sim, está falando das vanguardas europeias, futurismo, cubismo, surrealismo, todas elas, muito legal. Essa é a questão mais certa. Então nem vou ler as demais, foi uma questão muito precisa e muito interessante. E como a Unesp bem gosta de cobrar, né, a questão interdisciplinar. Lembra, gente, curta aí o canal, tudo, a gente está fazendo um vídeo bem legal, esforçado para isso. Vamos lá. De volta ao Brasil, a FEB, Força Expedicionária Brasileira, passou pela primeira fase de festas com desfiles públicos comemorando a vitória. Os expedicionários brasileiros receberam até um uniforme novo, que não agradou a muitos. Dizia-se que o chapéu mole recebido parecia chapéu de gari. O choque maior da volta foi político. O governo Vargas temia que os expedicionários brasileiros tramassem contra o seu governo e a ordem da desmobilização da tropa de 6 de julho, enquanto a FEB ainda estava na obra, ou seja, o Vargas foi lá e quitou a FEB.
primeiro escalão a voltar só desembarcou no Rio de Janeiro em 18 de julho. O ditador tinha medo de que a tropa recém-chegada esticasse o desfile até o Palácio Presidencial para depô-lo. Vamos lá, isso foi entre 42 e 45, durante o Estado Novo Varguista, bem no finalzinho dele. O choque político apontado no excerto deriva do descompasso entre o apoio formal do governo do Getúlio Vargas ao eixo e a formação da FEB. Não foi essa questão. Vamos lá. Foi na questão que, lembra, do Estado Novo Varguista? Era uma ditadura, entre aspas, combatendo ditaduras durante a guerra. B. Da aproximação da descoberta por Getúlio Vargas entre os membros da FEB e as lideranças dos principais partidos políticos? Não. Na inexistência de recursos financeiros, sobre a manutenção das tropas numerosas? Não. Também na questão não fala nada de inexistência de recurso financeiro. Vamos lá. Lembrando, o Brasil na Segunda Guerra lutava contra regimes autoritários e Vargas, por si só, ele já era um regime autoritário. D. Da insucessão das ações militares empreendidas pela FEB na Segunda Guerra. Insucesso? Não, foi um sucesso a questão da FEB na Segunda Guerra. Ajudou muito a questão da parte dos países que enfrentaram a Alemanha nazista. D. Da ameaça sentida por Getúlio Vargas de que um agrupamento armado que havia lutado contra o autoritarismo na Europa agisse contra seu regime centralizado. Exatamente foi isso que aconteceu, por isso que Vargas deu sobre essa questão contra as vanguardas europeias. Uma excelente questão. Vamos ver as demais? 41. Batizado no Plano Marshall, beleza, o plano de recuperação europeu, financiado pelos Estados Unidos, foi uma iniciativa americana assinada pelo presidente Harry Truman, o mesmo que autorizou o lançamento das bombas atômicas sobre o Japão, e promulgada em abril de 1948 para fornecer ajuda financeira à Europa devastada pela Segunda Guerra. O Plano Marshall destinava-se ao desenvolvimento da tecnologia bélica e a imposição, não tem nada a ver, tornava-se ajuda de custo, destinava-se à reconstrução da infraestrutura europeia e à consolidação da hegemonia estadunidense no Ocidente Europeu, principalmente no auge da Guerra Fria. Vamos lá, Guerra ao Terror, a gente falando do pós-11 de setembro, falando da doutrina Bush. Provocou mais radicalização religiosa, conflitos internos, forçou milhões de pessoas a abandonar suas casas e fugir para outros países, aumentando ainda mais o preconceito em relação aos muçulmanos e árabes. Extremamente bem colocada essa questão. Vamos lá. Dizem que o mundo nunca mais foi o mesmo depois do 11 de setembro. Um objetivo e um impacto da guerra ao terror, citado no excerto, a colonização... Não, os Estados Unidos não colonizou mais nada. Vamos lá. E a aprovação da resolução do ONU contra os Hezbollah. Vamos lá, o objetivo, o ataque à Al-Qaeda, beleza, contra principalmente Osama Bin Laden e seus aliados, e a implantação do sistema de informação que ofereceu ao governo estadunidense a vigilância de sua população. É exatamente isso que foi. Os Estados Unidos gastou bilhões e bilhões de dólares para isso. Perfeito, isso aí não tem nem o que dizer. Término entre guerra e Irã, o objetivo maior foi o ataque à Al-Qaeda. Vamos lá. 43. Quando os belgas colonizaram esse território no fim do século XIX, classificaram a população de acordo com o grupo a que pertenciam, criando carteiras de identidade e identificavam quem eram os Hutus e quem eram os Tutsis. Então ele está falando aqui dos Hutus e Tutsis, ele está falando de Ruanda, do grande filme Hotel Ruanda, que aconselho a todos verem. Vamos lá. A partir desse documento, criou-se também uma divisão em que os Tutsis foram apontados como o grupo dominante superior, que tinha os melhores empregos, relegando o maior Hutu a ser um grupo subordinado e subjugado. As divisões do governo colonial foram exacerbando as tensões e o ressentimento dentro da sociedade controlada. As tensões citadas no texto se caracterizam, vamos lá, geração roubada, apartheid, intifada, independência do Congo, genocídio de Ruanda. Uma disputa étnica que culminou no episódio conhecido como genocídio de Ruanda. Perfeito. Vamos ler a pergunta dessa aqui. Na geopolítica internacional, a Guerra do Golfo é considerada, lembrando da Guerra do Golfo, vamos lá. A Guerra do Golfo, estou falando do Saddam Hussein, quando ele invadiu o Kuwait, vamos lá. O marco das intervenções da doutrina Bush. Não, pode até ter sido um marco, mas está diferente fora do contexto, baseando-se em ataques fora da organização terrorista. Vamos lá. B. O ponto de partida de corrida armamentista, contribuindo para o grande desenvolvimento bélico no Oriente Médio. Não. A decadência de organização dos países exportadores de petróleo, resultando na proibição do uso... Que proibição do uso? A OPEP estava com força máxima no Mar Arábico. D. Consolidação da hegemonia americana. Perfeito. Destacando-se como uma potência dominante após o fim da Guerra Fria. Perfeito. Foi essa a resolução da Guerra do Golfo. Boa. Vamos lá, questãozinha aqui de definição.
Para efetivar as transformações no mundo do trabalho, eram preciso alterar profundamente o estilo original das palavras pelo novo dicionário empresarial. Trabalhadores tornaram-se parceiros, colaboradores, assalariados, converteram-se em empreendedores, adicionando os artigos as. A cada nova ordem corporativa, a enxurrada de alterações das palavras ganha mais destaque: líder, times, metas, gestão de pessoas, inovação, sinergia e resiliência. Assim, proliferou-se um novo palavrório obrigatório da desmedida empresarial. Tudo cuidadosamente concebido para suprimir o assalariamento, como se vê na pejotização dos trabalhos. Vamos falando da pejotização dos trabalhos. Uberizado, de modo a recuperar modalidades de trabalhos vigentes nos séculos 18 e 19, agora recheados com sabor algoritmo e digital e, coincidentemente, cada vez mais menos diretos trabalhos. Perfeito. Pejotização, fim dos direitos trabalhistas, né, diferente do CLT. De maneira crítica, o excerto faz uma alusão à tônica econômica neoliberal. Isso aqui é o perfeito mais profundo neoliberalismo. Perfeito? Mínima intervenção no Estado. Muito bom. Produzido no Polo Industrial de Manaus. Conheça a Amazônia. Boa. Falando da Zona Franca de Manaus. Uma justificativa para a criação do polo criado na imagem em meados do século XX, uma característica e definição respectivamente: a redução das desigualdades regionais, perfeito, e a oferta de incentivos em fiscais à indústria instaladas no local, perfeito. Aqui ele está falando na alternativa A sobre a nossa queridíssima Zona Franca de Manaus. Muito bem pontuada. Na nossa queridíssima Zona Franca de Manaus. Excelente. Vamos ver a próxima. Analise a imagem que apresenta diferenças entre os sotaques de algumas capitais brasileiras. Beleza, mostrando aqui de Belém até Porto Alegre. A diferença de sotaques ilustrados na imagem são explicadas. Gente, a gente está falando Darcy Ribeiro, como que foi feita a época do povo brasileiro, um grande livro dele. Não, ele não está falando sobre isso, sobre o livro, né? Mas está falando que o livro explica muito bem sobre isso. Como nós, como sociedade, nós somos mistura de diferentes etnias, numa grande miscigenação. Nesse caso, a alternativa E, né? Pelas heranças de matrizes étnicas brasileiras, de diferentes locais. Muito bom. Examine o mapa elaborado por indígenas Borari, em Alter do Chão, no estado do Pará. Vamos lá, aqui mostrando o Alter do Chão, principalmente com relação ao rio Tapajós. Está falando do ponto de referência, autodemarcação de terras indígenas. A demarcação proposta pelos indígenas no Brasil diferencia-se pela executada na FUNAI e pelo INCRA, pois está pautada em... Vamos lá, por que a demarcação proposta é diferente da FUNAI? Porque a do FUNAI aqui, do INCRA, é do verde. Por que eles foram até a questão... avançando um pouco mais no mar, vivências locais sobre o uso e ocupação do solo, porque já viviam nessa época muito mais tempo. Então, a relação dos indígenas com a terra vai muito além da limitação da FUNAI, ou seja, por isso que eles abriram mais nesse local. Muito boa questão, muito interessante falando dessa questão dessa mapa elaborada pelos Borares. Muito bom. 49. Tecnologias. Vamos ler a pergunta. A base de Alcântara apresenta vantagem locacional por estar situada em... Vamos lá. Base de Alcântara é no estado do Maranhão. Qual que é a vantagem? Maranhão, a gente está falando de... Olha só, perto da... Vamos colocar aqui mais ou menos mapa brasileiro, por mais que ele não está muito bonito. E também aqui na questão não é de deixar bonito. É sim para apenas fazer uma mera ilustração. O mapinha brasileiro, não tão bonito. Aqui a gente tem a linha do Equador e mais ou menos aqui o Maranhão. Vamos lá. Média latitude, baixa elevada. Não, eles têm baixa latitude. B, vamos ver. Que garante maior velocidade linear de lançamentos. Perfeito, mais perto do Equador. Excelente questão. Por isso que os lançamentos têm que ser feitos em locais de quanto mais baixa latitude, melhor. Muito bom. Vamos lá, estamos acabando as questões. Observe a placa instalada na cidade de São Paulo para alertar sobre os riscos de dias de chuva. Área sujeita a alagamento. Vamos lá. O alerta encontrado nos grandes centros urbanos de São Paulo é revelador de, vamos lá, por causa do alagamento e permeabilização do solo, é a B, um modelo de urbanização que priorizou áreas hipermeabilizadas, perfeito, ou seja, muito asfalto, sem que houvesse sistema de drenagem efetivo diante da nova demanda de escoamento superficial. Isso que chama fazer, aqueles grandes políticos que entram no poder, querem fazer tudo muito rápido e não pensam no futuro, não pensou no sistema de escoamento, consequentemente não tem para onde a água correr e diante de tudo isso vai gerar alagamento. Ótima questão. Vamos ver, 51. O principal argumento para a exploração do petróleo
do pré-sal era a distribuição das rendas estatais para ações principalmente de saúde e educação. Atualmente foram incluídas novas possibilidades de destinação dessas rendas, como a mitigação e adaptação de mudanças climáticas e calamidades. Assim, nós tomamos reféns, temos que produzir mais petróleo para podermos adaptar aos impactos gerados pela queima dos combustíveis vindos dele. No contexto do debate ambiental, o excerto ilustra, vamos lá, a ampliação de pausas de investimentos públicos como setor estratégia para atrair multinacionais no setor? Não. B. O papel brasileiro na transição energética mundial? Não, falando nada de transição energética mundial. C. O redesenho do Centro de Poder Econômico Mundial? A partir de reinvestimentos realizados na proteção do ambiente, a única coisa que vai ser é de questão de proteção do meio ambiente. D. A construção de narrativas políticas econômicas que justifiquem a manutenção de práticas prejudiciais do petróleo, ou seja, vamos justificar a partir da questão da política econômica, a gente pode extrair o petróleo e acabar com o meio ambiente. Questãozinha clássica essa aí, 51, muito boa por enquanto. Vamos lá. Falando de ecologia, graças aos micróbios invisíveis, o ambiente que nos ajuda a preservar o esgoto podem garantir que a água tratada liberada de volta ao ambiente é segura. Pesquisa em processo de tratamento de esgoto estão investigando novos tipos de configurações de bioreatores e processos de tratamento biológico usando diferentes tipos de micróbios que podem aumentar a eficiência das instalações de tratamento de esgoto, muito importantes para a proteção do meio ambiente e nossos recursos hídricos. Perfeito. O tratamento de esgoto pela ação microbiana permite combater o quê? Gente, principalmente um grande fenômeno das algas, eutrofização, floração das águas, ou seja, uma reprodução descontrolada de águas a partir do excesso de nutrientes por causa do esgoto colocado nos rios. Grandíssima questão. Vamos lá, acabando, mostrando aqui no mapa, apresenta dados sobre as áreas queimadas dos biomas entre 85 e 24, mostrando em vários locais. Mostramos como as queimadas aqui, principalmente aqui no 2, que é o grande cerrado nosso, a gente aqui, o bioma 1 da Amazônia, principalmente os mais afetados. Vamos lá. Analisando os dados apresentados as características do bioma brasileiro, vamos lá. 5 corresponde à Mata Atlântica. Vamos tirar um zoom, para a gente ver o mapinha como um todo. Vamos lá. 5 é a Mata Atlântica? Perfeito. Onde a reduzida frequência de queimadas, não foi reduzida, não é assim também não. É explicado essencialmente pelo maior registro de precipitação anual do país. Não, maior precipitação anual é a Amazônia, beleza? Os famosos rios voadores, não se esqueçam deles. 1 corresponde à Amazônia, perfeito. Onde o elevado número de focos de incêndio é atribuído sobretudo às ações estaduais para a construção de infraestrutura de transporte. Não necessariamente, tem muito também da questão nacional e também de queimada ilegal. C2 corresponde ao Cerrado, perfeito, onde a grande incidência de queimadas é explicada em parte pelos incêndios naturais, perfeito, de que ocorre nos períodos secos do clima tropical. Lembra que o Cerrado ele tem a sua queimada natural, beleza? Principalmente em períodos secos. Muito boa questão. Última! As práticas de economia circular são adotadas por 6 em cada 10 indústrias brasileiras. Vamos lá, economia circular. Boa, vamos dar um zoomzinho aqui agora, que a gente pode aumentar. As principais vantagens apontadas pelo setor são redução dos custos operacionais, melhoria da imagem corporativa e estímulo à inovação. Os dados são uma sondagem realizada na Confederação Nacional CNI, junto com 1.700 empresas da indústria extrativa, de transformação e construção civil em fevereiro de 2025. Considerando os princípios do desenvolvimento sustentável, características práticas da economia circular adotada pelas indústrias. Vamos lá, gente, a logística reversa e reciclagem de materiais. Todos esses ajudam bastante na questão do desenvolvimento sustentável. Muito bom, essas foram todas as questões de História e Geografia. Curta o canal aí, a gente poder fazendo mais vídeos aí de outros vestibulares também.